Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um HeavyPod, o nosso podcast da Heavy 360 by Sebra. Hoje eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de entrevistar o CEO da Heavy 360 by Sebra, Marcos Brito. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Billy. Hoje você está no meu papel, né? Normalmente sou eu aqui que estou entrevistando as pessoas, mas hoje te coloquei um pouco aí no peso para você sentir um pouquinho. Exatamente, eu já falei pro Marcos que eu tô um pouco nervoso, mas tá tudo certo. Afinal, hoje eu vou entrevistar. Ele geralmente entrevista aqui no podcast, mas hoje, como ele mesmo disse, eu vou entrevistá-lo para falar de um tema extremamente relevante que é o RevOps. Marcos, conta para mim o que é de fato o RevOps, que a gente ouve falar, né, mas não sabe exatamente o que é. E qual a importância do RevOps hoje nos modelos em que as empresas têm se estruturado. Sim. O RevOps ele é um assunto que está gerando muita demanda, muita curiosidade. Eu fiz alguns webinars já há uns 2 anos que eu tenho feito alguns webinars sobre o RevOps, sendo convidado por alguns amigos e sempre tem um interesse muito amplo, né, da comunidade. Por quê? Porque o RevOps, quando a gente olha para o termo, a gente vê, nossa, está todo mundo falando disso. É igual aos outros termos que lançaram ao longo do mercado e muita gente fala, não, o RevOps é mais uma modinha, é mais uma tendência, é mais um daqueles termos que as pessoas, que os consultores usam para vender, algo assim do tipo. Na verdade, o RevOps não é nada disso. O RevOps ele é Revenue Operations, tá? Ou operações de receita. É isso que significa a palavra RevOps. Mas na prática, o que é isso? Para a gente falar de Ops, a gente tem que entender que agora o mercado chama tudo de Ops. Né? Marketing Ops, Sales Ops, CS Ops, etc. Ops, tudo É Ops. verdade, a gente escuta muito isso, né? Por que a utilização do Na Ops? verdade, isso daí é uma forma de profissionalizar as áreas. Legal. Né? E criar, basicamente, direcionamentos e objetivos corporativos. Então, Uhum. hoje, a gente leva mais a sério a área de marketing do que a gente levava. É tudo mais... realmente é a profissionalização das operações. Legal. Tá? Mas o que acontece? Tá? Já há bastante tempo, a gente tem visto aí que as empresas estão querendo escalar, tem toda essa questão do boom digital, enfim, tem toda, isso é uma coisa mais antiga, já de 20 anos para cá a gente tem feito isso. E o que está acontecendo? Né? Com essa expansão de 3 ops principais, que é o marketing ops, a gente vê o marketing digital expandindo de uma maneira Sim, muito exorbitante. forte. Se você explicar hoje o que é marketing digital, as pessoas vão falar, nossa, não dá nem para falar o que é É, isso. é um Então tem gente que universo. vai falar que não, marketing digital é fazer postagem no Instagram. A gente vai falar, não, marketing digital é comprar mídia no Google. Marketing digital é fazer conteúdo. Marketing digital É um universo, é um né? universo de coisas, assim dizendo. Tá? Vou falar coisas porque realmente são muitos elementos. Você vê as operações de vendas cada vez mais sofisticadas. Cada vez mais as áreas comerciais não é mais como antigamente. Hoje em dia você tem a tecnologia para a área de vendas. Então você vê uma série de tecnologias aí direcionando todas essas áreas para trabalharem com cada vez mais inteligência, Sim. para conseguirem fechar mais gastando menos. O processo comercial ele tem se tornado muito difícil nos últimos anos. A concorrência é muito forte, a percepção do produto. Hoje, nós, consumidores, temos muito mais poder de entendimento do que vale a pena e Sim, o que não sim. vale a pena. Hoje a gente consegue chegar, vale a pena pagar R$ 100 nisso aqui, mas mais de 120 eu não pago. Exatamente. Você tem muito mais acesso à informação, né, que nos dá poder, digamos assim, né, de decisão. Exatamente. E os concorrentes nos dão um poder de barganha muito grande. Então as áreas comerciais têm tido um grande obstáculo aí para fazer esses fechamentos. E por fim a gente tem o caçula. Na verdade ele é um caçula, mas se você for pensar ele ele é tão antigo quanto os outros dois, que é o serviço, é o CS Ops, que é o CS é Customer Service, que é o serviço e que a gente conhece como pós-venda. A gente conhece o pós-venda muito em É, telemarketing, né? né? Ligar para reclamar de um produto, de um serviço. É um Tipo termo de... antigo já, né? O Só pós-venda que a é gente usado. tem a impressão do pós-venda, assim, eu só vou ligar quando tiver um problema. Né? Então, e realmente, existem alguns mercados em que a gente, por exemplo, todo mundo já teve algum problema relacionado à telefonia, por exemplo, que são um dos mercados mais que o pessoal reclama. Venda de produtos, com a entrada do e-commerce, meu produto não chegou e tudo mais. Então, o CS Ops, ele foi muito, ele origina disso, mas ele não é isso apenas. A parte do pós-venda hoje ela tem uma responsabilidade que antes as empresas não enxergavam, que era o quê? Onde é que mora o dinheiro? O dinheiro mora de fato nessa liquidez de eu conseguir vender
mais para as pessoas que já são meu cliente. Essa já é uma máxima do marketing. Sim. O marketing já fala isso. Não adianta você pagar ali R$ 100 por clique de Google Ads, Meta Ads, não sei o quê, e viver disso. Então, você tendo um cliente, você consegue encantar esse cliente, fazê-lo comprar mais de você ou recomendar os seus serviços, independentemente de qual for o seu modelo de negócio. Então, se você vai ver muitas pesquisas hoje em dia. Hoje em dia é impossível uma pessoa que nunca participou de alguma pesquisa. Exatamente. Você liga para um telemarketing e fala, no final, avalie meu serviço. Tudo isso faz parte de novas metodologias da frente de CS. Essas gravações são gravadas. Hoje a inteligência artificial já consegue identificar termos e padrões que um agente, por exemplo, não deveria ter falado para um cliente. Isso de forma automatizada. Eu mesmo, há muitos anos atrás, já vi áreas de qualidade em que o agente ficava ali ouvindo várias conversas, ficava o dia inteiro ouvindo conversas. Isso é legal, mas hoje em dia já temos tecnologias mais eficientes para fazer Muito legal, não isso. sabia que já temos Já tecnologia. temos, a própria HubSpot tem isso. Muito legal. Hoje, os atendimentos feitos pela HubSpot, né, ela já tem hoje as gravações feitas lá por dentro. Você consegue tanto a transcrição quanto você identificar via inteligência artificial alguns termos que o agente não deveria ter feito. E você consegue usar isso como treinamento para os outros agentes. Então, além disso, de pesquisas, enfim, de toda essa tratativa, para gerar uma satisfação no cliente. Qual o objetivo? Vender mais para a mesma pessoa. Porque eu não preciso mais pagar pelo clique daquela pessoa, não preciso mais passar por um processo extenso de convencimento. Né? Então, o CSOps, hoje, ele tem um grande protagonismo na operação. Legal. Então, voltando à sua pergunta, a gente tem essas 3 áreas. Isso aqui é o marketing, vendas e o serviço. Exatamente. Pós-venda, né? Exatamente. Então, o que acontece? Essas 3 áreas, elas são responsáveis por 100% da obtenção de receita da empresa. Todo cliente vai passar por alguma, ou pelas 3 ou por uma delas, em algum momento, de compra ou recompra, algo assim do tipo. Então, essas 3 áreas em conjunto se tornaram as áreas de receita. Certo? E o que acontece, tá? Qual é a grande questão do RevOps? Mas isso não justifica a criação do RevOps em si. O que justificou a criação do RevOps em si foi o fato dessas 3 áreas terem conflitos. E tem mesmo. Não tem uma pessoa que vai dizer que essas 3 áreas não tenham conflitos. Não tem como. Todas as empresas sabem, não importa o quão maduras sejam, sabem que essas 3 áreas elas têm conflitos. E são esses conflitos que estão fazendo com que as empresas percam dinheiro. Eu não estou dizendo que elas não estão necessariamente batendo metas, mas elas estão vendendo menos do que poderiam. Não. Então, o que acontece? Esse conflito não é nada recente. Já tem pessoas descobrindo esse conflito já há muitos anos, décadas atrás. Isso é histórico, né? É histórico. A área de marketing que não se dá bem com a área comercial, que não está alinhado, né? Parece que não são da mesma empresa, não falam a mesma língua, né? E isso realmente traz um prejuízo, sem dúvida nenhuma. Até também com pós-venda. Você já comprou algum produto e quando você ligou, o pós-venda ficou meio perdido assim? Isso aí, ele não sabe o que a área de vendas vendeu para ele direito. O que a área de vendas prometeu para ele? Ou se a área de vendas tomou algum procedimento que não é o procedimento padrão da empresa. Eu já tive várias reclamações de produtos que eu comprei ou de serviços de que isso fica claro, fica escancarado. Parece que você está falando com várias empresas diferentes. Exatamente. Então, isso é só um exemplo. O pessoal do marketing e vendas, a velha história do lead. Isso é muito antigo, essa discussão do lead. O vendas falam, eu não vendo porque o seu lead está desqualificado. A área de marketing fala, você não vende porque você não sabe vender, porque você não está ligando, porque você não está fazendo. Atenção, gestores de tráfego sofrem muito com isso, né? Sofre. Não está chegando lead qualificado. Isso aí é histórico já, né? Gestor de tráfego que nunca passou por pelo menos meia dúzia de discussões assim não é um gestor de tráfego. Né? Exatamente. Não tem como. É realmente um desafio, né? E o pessoal que está de fora, assim, olhando essas discussões, não sabe onde é que está o erro, onde é que está realmente é o lead e tal. Eu já vi muitas empresas tomando decisões equivocadas com base nesse tipo de discussão. Então, o que acontece? Isso aí é um desalinhamento. O que a gente precisa entender é que essas 3 áreas, elas têm 2 tipos de conflitos. Elas têm os conflitos naturais e tem os conflitos artificiais. O que é um conflito natural? O conflito natural é que assim, a própria existência daquela área, o próprio modus operandi daquela área conflita com o modus operandi de outra área. Por exemplo, a área comercial quer vender muito rápido.
Ela quer encurtar o ciclo de vendas deles. Então, eles querem acelerar de todas as maneiras possíveis. Tudo bem, né? Faz parte do trabalho deles. Só que encurtar o processo de vendas pode ser que atrapalhe outros processos. Pode ser que atrapalhe o processo de marketing, o marketing dizendo, peraí, mas a gente precisa de mais tempo para convencer essa pessoa, porque essa pessoa está ali pesquisando outras empresas, a gente está ali mandando e-mail, WhatsApp, etc. Até porque nesse encurtamento perde-se muitas informações às vezes, né? Esse é o ponto. Quando se perde informações, depois que o cliente compra, a área de CS fala, mas o cliente não sabe nem que ele comprou direito. Não, entendeu? Então, assim, a área comercial, tudo bem, fez o trabalho dela, porque e como eu falei, isso é natural da área comercial fazer isso. Eu não estou dizendo que a área comercial é vilã. Muito pelo contrário. A área comercial, ela é a área que bota dinheiro. E, assim, dessas 3 áreas, o processo da venda ocorre ali. Só que quer vender, né? Exatamente. Só que, historicamente, as metas de vendas são deles. Sim. Você normalmente não joga no marketing na área de serviço. É deles aí ele a meta de vendas. Ele fala, não, mas quem tem que vender é a gente faz a meta. A área de marketing não tem meta para vender X, a área de marketing tem que fazer XPTO, a área de serviços tem que ter o NPS tanto, tem que ter pesquisa tanto. Então o que acontece é o seguinte, esses conflitos naturais, essas 3 áreas já nascem, né, com esses conflitos naturais. E a empresa tem que saber como lidar com isso. E tem os conflitos artificiais, que é quando cada empresa, através de políticas diversas, através de visões gerenciais, colocam conflitos entre essas áreas. Por exemplo, as metas. Eu acabei de falar das metas. Se vender a responsabilidade da área de vendas, então o time de marketing não tem comprometimento com a venda. Exato. É uma mensagem direta que você passa, né? Que ele não precisa se comprometer com o resultado da venda. É como se fosse um problema do comercial. Se a retenção é um problema da área de CS, o time de venda vai vender e pronto. Depois que vendeu, não é mais problema meu. Acabou. Dá seu jeito. O problema dá seu jeito, é de outra área. E a área de CS lá, tendo que justificar, não, peraí, mas esse produto vendeu errado, mas não sei o que, o preço tal. N problemas que acontecem. Depois disso, né, você acaba criando outras questões, porque com a globalização, com a internet, você acaba destruindo até uma marca, né? Quando você uma empresa, quando você cria esse problema, quando o cliente sai insatisfeito porque descobre que aquele produto não é aquilo que ele queria, ou ele tem um pós-venda ruim, né? Que ele tem uma péssima experiência, então isso vira um grande problema, né? Com certeza. As pessoas falam, mas a minha empresa é muito grande, não é isso que vai me fazer falir. Olha, pode ser que você não chegue à falência, mas você pode ter aí um downsize por causa disso. Você reduz assim, o seu crescimento. E aí você começa a buscar culpados e você precisa tomar uma decisão muito rápida de um problema que está acontecendo já há muito tempo. Isso aí a gente vê a rodos. Sim. Do nada, deu problema, vamos ter que fazer um downsize, vamos ter que fazer demissão em massa. Até a gente descobrir, vamos contratar o gestor tal que vai resolver o problema da empresa. Não é isso. É questão cultural. É top-down o negócio. O RevOps, ele é top-down. Então, para você entender, o RevOps não é nada novo. Ele não é nada, uma coisa nova que surgiu agora. Ele simplesmente deu nome a um problema que está sendo negligenciado há muito tempo pelas empresas. Você tá entendendo? Porque agora eu tenho uma estratégia de growth maravilhosa, não sei o que, blá blá. Se você não tem alinhamento, já era. É comunicação. Sim. É saber conversar com as outras áreas. E aí, quando eu falo o seguinte, qual é a grande premissa do RevOps? Tá? É justamente criar não necessariamente você vai criar uma área dentro da sua empresa, mas você pode criar grupos de trabalho e falar, pessoal, eu tenho um time aqui de receita. Hoje as empresas estão tendo cada vez mais times de receita surgindo, que são times de RevOps. Então, são times que se responsabilizam de forma conjunta, eles têm conhecimento nas 3 áreas, ou são peças dessas 3 áreas, que entram para resolver os problemas de receita. Falam, não, vamos fazer uma ação, vamos lançar um novo produto. O que o time de RevOps tem que fazer? Isso assim, assado. Vamos fazer uma estratégia de captação assim, assado, vamos trazer os influencers, vamos fazer mídia paga, vamos fazer N coisas. E aí, passa para a área comercial assim, com SLA tal, responsabilidades compartilhadas. A gente vai te gerar tantos leads nesse espaço de tempo, você vai tratar eles dessa maneira, vocês têm até um dia útil para tratar o lead, se não tratar, me fala, traz feedbacks em tempo real ali. O que está acontecendo?
E na hora que faz a venda, já faz um onboarding com a área de serviços, fazendo uma pesquisa. Assim, um processo totalmente orgânico, um processo natural da coisa. Então, o profissional de RevOps, a equipe, garante que essa estrutura, esse processo aconteça de uma forma mais, como você falou, orgânica, né? Exatamente. Então, o profissional de RevOps, digamos assim, os líderes de iniciativas de receita, eles têm que estar de olho no processo. Ou seja, eu tenho responsabilidade dos processos das 3 frentes, né? Então, hoje a gente fala muito, eu tenho que atrair, né? Eu tenho que fazer ali a venda e tenho que manter esse engajamento, né? Que é a retenção. Então, ele tem que estar de olho nesse processo, ele tem que estar de olho nas tecnologias que proporcionam esse processo, tem que estar de olho nas pessoas que fazem isso. A tecnologia é muito importante. Quem proporciona o RevOps hoje de maneira profissional é o CRM. Por isso que, digamos hoje, que um processo de CRM maduro passa por procedimento de RevOps. E muita gente já aplica o RevOps sem usar esse nome há muito tempo. Eu mesmo já faço o RevOps antes do RevOps surgir. Antes do nome surgir, né? Você já É aplicava porque isso. são necessidades que vão surgindo. Elas aparecem, elas dançam na sua frente. Isso aí. Elas falam, cara, o problema é esse aqui. Só não quer resolver quem tá tranquilo com aquele problema. Eu vou jogar minha culpa do meu problema na área comercial e sigo minha vida e passa-se 1, 2, 3, 5, 10 anos, tudo bem. Só que se você quer resolver, você chega, olha, galera, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer assim. Se você quer resolver, você faz RevOps. Agora, o que a gente tem que ter um ponto de atenção é de que, apesar dessa demanda toda, o RevOps ele tem uma situação bem específica. Muitas empresas não estão ainda fazendo esse movimento adequado. Por quê que isso acontece? Porque, como eu falei, ele é top-down. Isso tem que vir de cima para baixo. Não pode ser uma iniciativa da área de marketing. Não pode ser uma iniciativa da área de vendas. Não pode ser uma iniciativa da área de sales. Tem que ser uma iniciativa das 3 áreas. Então, até acima, né? Da presidência, da diretoria. por que a presidência é importante para isso? Né? A presidência, eu digo assim, alguém que esteja acima. Né? Então, vamos dizer que é o presidente. É porque é ele que tem autoridade de fazer com que essas 3 áreas trabalhem em conjunto. Então, tem que ter visões independentes, sem conflitos de interesse corporativos. Com certeza. Tá? Então, Ainda mais no Brasil, desculpa te cortar, mas ainda mais no Brasil, que é um país muito relacional, né? Então, a maioria das empresas tem uma cultura muito relacional, né? E aí você ter essa decisão vindo de cima para seguir esse caminho, né? Acaba sendo ainda mais relevante, né? a grande questão, como você falou, o relacional eu vou ir até além. É um problema político, torna-se um problema político dentro da empresa. Quando um chefe começa a interceder demais em áreas internas, ele tira autonomia, ele tem risco de tirar autonomia de algumas pessoas que estão fazendo coisa para você. É uma coisa que eu sempre falo, não é porque você é o chefe que você vai dizer como os outros têm que trabalhar. Né? Então, o RevOps, ele tem uma ideia muito pura, mas tem que ser embarcado por todo mundo. É por isso que o presidente, além dele mesmo ter essa visão de que eles precisam disso, ele tem que ter pessoas, vamos dizer, diretores ou VPs, que tenham essa mentalidade, que queiram fazer isso, que queiram trabalhar em conjunto, que acreditem nesse modelo. Se as pessoas não acreditarem nesse modelo, não dá certo. Então, se você quer investir em RevOps, tenha pessoas que queiram de fato fazer o RevOps acontecer. Marcos, e agora que você já explicou, né, toda essa metodologia que é importantíssima para as empresas, como é que elas podem começar a criar essa cultura dentro da empresa? Como elas podem começar a trazer o RevOps para o dia a dia da empresa? Legal. Primeiro ponto são as empresas entenderem que ela tem esse problema. Se elas não estão convencidas de que elas têm esse problema, elas precisam olhar para os processos delas e ver. Dizer assim, eu não quero dizer que todas as empresas têm esse problema. Dependendo do contexto, pode ser que elas não tenham. Né? Mas se elas já começaram a entender que elas têm esse problema, que elas já começaram a entender que existem conflitos, que esses conflitos não estão legais para o ambiente corporativo, o primeiro passo é, de fato, chamar alguém que você possa, que tenha o mais alto nível possível e conversar sobre o RevOps. E levar, olha, vamos falar um pouquinho de RevOps. Tem muitos materiais, né, de RevOps na internet. No final eu vou até compartilhar aqui algumas informações. Mas o primeiro ponto é entender como o RevOps funciona.
né? Ou chamar empresas especializadas, né? Que tem diversas empresas. Não quer dizer que tem também um mundo de empresas, mas hoje em dia quem trabalha com CRM trabalha muito com RevOps, a própria, né, Rev 360 trabalha muito com RevOps, temos especialistas em RevOps. Isso é importante, né? Porque muitas das vezes a empresa não vai ter condição, conhecimento, na verdade, de guiar sozinha, né, uma estrutura de RevOps, uma área, ou um profissional, ou enfim, um modelo. Então é importante ter empresas, né, que realmente entendam, que sejam especialistas para poder auxiliar. Isso é importantíssimo. Porque os especialistas em RevOps, eles não são apenas técnicos. Ele não está olhando só para a parte técnica. Para você implementar um projeto de RevOps, você tem que ter muito tato. Você tem que entender que você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com políticas, né, corporativas. E o profissional de RevOps, a gente aborda tudo isso. A gente entende, e falando abertamente, existem problemas de ego, existem problemas relacionais, existem problemas políticos, e tudo isso é abordado no RevOps. Tá? O RevOps não é uma metodologia romântica, técnica, dizendo assim, nossa, não, vamos fazer isso e agora estamos, né, de mãos dadas. A gente sabe que não é assim. Falando no mundo real, não é assim. Então, a gente tem todo o nosso método aqui na Rev 360 de implantação do RevOps passa também por isso, por entender individualmente as dores dos indivíduos. E a gente entende, às vezes são dores técnicas, às vezes são dores políticas. Sim. É a questão do relacional, né? E entender de negócio, né? Acho que o profissional de RevOps, o consultor, a empresa, ela tem uma visão absurda de negócio também, né? Exatamente. Muitas vezes, claro, tem que entender do negócio, tem que ter pessoas dentro da empresa que sejam, né, os grandes guardiões do RevOps, mas muitas vezes as empresas não têm esse papel ali para articular a ideia. Não, mas eu contratei um gerente que faz isso. Muitas vezes, nem mesmo o gerente tem força para fazer isso. Então, é legal você trazer pessoas de fora, com outro nível de senioridade, para conseguir vender essa ideia. Porque depois, tendo o que a gente vai precisar, assim dizendo, o que um especialista externo precisa, é de apoio interno. A gente pode apresentar, fazer apresentações incríveis para todo o corpo, diretoria, presidente, para todo mundo. Mas se as pessoas não comprarem as ideias, e não é comprar em grupo, é comprar individualmente. Sim. Então, existem algumas partes do RevOps que é conversar com as pessoas. Individualmente, falar, olha, fazer, né, não sair colocando as coisas na mesa, não sair empurrando nas empresas. A gente conversou com muita gente que fala, nossa, mas eu não vou conseguir chegar na minha empresa e falar isso. Isso é muito disruptivo. Eu falei, não é disruptivo. O que a gente está mexendo no modus operandi. Estamos mexendo no modus operandi, mas é algo que você deveria estar fazendo há muito tempo. Então você tem duas opções, manter a empresa como está. Se você acha que está tudo bem, tudo bem. Mas pode ser um problema. Pode ser que a sua empresa esteja começando, né, a desidratar. Aos poucos, a cada ano, esse ano a gente não foi tão bem, mas aqui tudo bem. Realmente foi aquela. A gente começa a inventar diagnósticos, né? É verdade. Para justificar que a empresa não poderia ter sido melhor. A gente vai inventando. Aí, às vezes, tem troca de gestão, a nova gestão chega, e o gasto todo, aí não conta. Não, mas a transição. E aí os anos vão passando. E os anos vão passando. Exatamente. Por falar nisso, você falou aí, vou botar um gerente que entende, vai resolver. Quais seriam os maiores equívocos que você enxerga hoje, né? Os erros das empresas ao decidirem trabalhar com a metodologia de RevOps nas empresas? Quais seriam os principais erros, seja da própria empresa, ou seja até de algumas empresas contratadas que acabam também falhando e se equivocando? Tá. O que acontece muito hoje é que, na verdade, é um conflito que vai até além do RevOps, é de que a questão do conhecimento sobre o processo e sobre a tecnologia. Então, quando o RevOps, o mercado de CRM, assim como um todo, é um mercado onde tem poucos profissionais, proporcionalmente falando, poucos profissionais qualificados para fazer isso. Eu estou falando de forma proporcional. Tá? Então, se você tem uma demanda de 1 milhão, você vai ter ali, 300 mil profissionais qualificados. Então, a gente claramente está numa demanda abaixo. Só que tem muitas pessoas no mercado, né, aí, digamos assim, que não são tão qualificadas e que falam que entendem de CRM. É igual marketing digital. CRM, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe como é que funciona o CRM. Por alto, né? Por alto. Só que implementar um projeto de CRM, de RevOps, assim, enterprise mesmo ali, na unha, é outra história. Isso é coisa para poucos.
Sério, é para poucos projetos. Sim. Eu já, assim, não foram poucas as vezes que eu ouvi um gestor falar para mim, Marcos, eu já implementei, mas não implementei, você entendeu, né? Já ouvi isso muito. Muito. E tudo bem, até a segunda página, desde que você tenha pessoas. Só que o problema é, às vezes você não tem aquelas pessoas. Então, qual é o grande equívoco que as empresas têm? E aí é um equívoco, é uma falta de, né, de alguma coisa ali, vou dizer visão, uma falta... É que assim, quando um head, quando um diretor traz uma pessoa para ser, esse aqui é o cara que vai solucionar meus problemas. Tome muito cuidado com isso. Principalmente quando se trata de um indivíduo. Pode ser que seja o cara mesmo, e tem realmente profissionais muito bons. Mas vou dizer que hoje, pelo que a gente está vendo no mercado, a maioria dos casos são furados. Então você vai precisar de uma empresa para te dar apoio a isso. E quando eu falo que você vai precisar de uma empresa, aí surge o problema que origina isso. As empresas elas têm uma preocupação muito em relação ao know-how. Elas querem ter um know-how. Sim. Elas querem... Não, eu quero ter o conhecimento da CRM, eu contratei a HubSpot, eu quero saber tudo de HubSpot, eu quero saber tudo... Você tem total liberdade de saber tudo. Só que muitas vezes as pessoas que você tem não estão preparadas para ter isso. Lembre-se do problema de demanda de mercado. Então o que acontece é que vem uma empresa, implementa para você e você não consegue seguir sem o apoio daquela empresa ou de empresas similares. Isso que eu ia te perguntar. Quando você contrata uma consultoria de RevOps, é possível que esse trabalho seja contínuo, não só na estruturação, mas, por exemplo, a Rev 360. Ela segue, ela tem esse modelo de seguir com o cliente, desempenhando esse papel. É Sim, isso? sim. A Rev 360 tem um modelo que já é um modelo muito usado até fora do país, que é o RevOps as a Service, né? É o RevOps como assinatura. Né? Que, resumidamente, nós colocamos um ou mais estrategistas e um time para cuidar de todo o CRM. E, claro, a parte que tende da empresa são estruturas da empresa. Né? Claro que eles podem terceirizar até conosco, mas o que diz respeito ao RevOps é o nosso time de estratégia, né? de produto, assim dizendo, de serviços, e em conjunto com o nosso time especializado em HubSpot, que vai gerar toda aquela inteligência dentro do CRM. Lembrando que para o RevOps, o CRM ele tem que ser a fonte da verdade. A parte tecnológica é o CRM. Sem o CRM você não faz o RevOps. Você não consegue juntar os processos das três áreas, que normalmente já existem lá. Então, a Rev faz isso. Só que o que as empresas normalmente querem, e eles estão certíssimos nisso, eles querem atuar com o consultor, né, por um tempo, né, com uma empresa que faz serviço, e depois agir por conta própria. E tudo bem, tem todo o direito, e eu vou falar a verdade, a gente incentiva isso. Sim. O nosso objetivo é que realmente tenham mais empresas fazendo um RevOps. Isso não é ruim para a Rev, e eu acho que não é ruim para o mercado que as empresas façam por conta própria. Mas o que a gente tem visto hoje é de que as empresas não conseguem absorver esse conhecimento, por N razões. Por quê? Às vezes os profissionais têm lá dentro não tem tempo para se dedicar a absorver aquele conhecimento. Segundo ponto, nós, como estamos envolvidos em vários projetos, nós acabamos tendo um conhecimento que é praticamente uma concorrência desleal. A quantidade de conhecimento que a gente tem no espaço de tempo é muito mais rápido do que de uma empresa em relação ao RevOps, metodologia, tecnologia como um todo. Tá? E isso acaba gerando um processo de frustração. Que a empresa fala, mas agora eu só vou conseguir tocar com vocês enquanto você não conseguir ter um time interno para isso. E lembre-se, o seu time interno nunca vai ser tecnicamente tão bom quanto um parceiro HubSpot, por exemplo. Sim, exatamente. Ou um especialista que só vive daquilo. Tá? Por outro lado, tem empresas que têm uma decisão, digamos assim, radical de cortar, assim, não, beleza, agora tá com a gente. Obrigado, tchau, tudo bem. É um processo natural. Só que depois disso, ele não consegue manter a qualidade do projeto. Gera frustração. Quando a empresa consegue entender que aquilo foi uma troca, né, de posicionamento, tudo bem. Que ele fala, não, tudo bem, os caras faziam melhor e agora a gente não faz tão bom quanto eles. E ok. Só que tem casos em que as empresas elas começam a fazer um diagnóstico de outra maneira.
Eles começam a entender de que a ferramenta não funciona, de que a tecnologia não é isso, que não sei o que, blá, blá, blá. Começam a ir para outros pontos. Então, isso é ruim para a gente como comunidade, como um todo. Para nós, somos da comunidade HubSpot, isso é muito ruim dizer que um problema era a tecnologia, porque a HubSpot não atende. E como o cliente está, entre aspas, sozinho, ele começa a ser mais alvo de outras e outras e outras visões, seja tecnológicas, seja de processos. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, nesse ponto. Faça sozinho, mas tome cuidado de que você vai ser constantemente questionado. Mudança de gestão é outro ponto muito crítico. A mudança de gestão, quando você faz um projeto, às vezes esse projeto grande, passou por muitas horas, né, de conversas, quando há uma mudança de gestão por quaisquer razões, um novo gestor nem sempre tem a mesma mentalidade do anterior. Tem gestor que gosta de desconstruir para reconstruir, tem gestor que vai chegar e dizer não, que está tudo errado, e tem gestor que pode ter um pouco mais aí de visão e falar, não, foi um ótimo trabalho e nós vamos continuar ou nós vamos mudar, só que vamos fazer de uma forma responsável. Sim. Só que mudar um projeto de CRM de forma responsável entra em conflito com a própria entrada. Todos os novos gestores, eles têm eles precisam de um cartão de visita. É igual na política. Com certeza. Entrou um novo político, entrou um novo presidente, um novo governador, um novo prefeito, ele tem que ter uma nova política. Ele não vai continuar com a política do antigo, porque vão falar, não, você está fazendo a mesma coisa que o outro cara fez. Ele vai cair nessa armadilha. Então, o que ele faz? Ele começa a desconstruir para reconstruir. Exatamente. Se a empresa como instituição, que é mais forte do que o indivíduo, não tiver essa visão, ela vai na onda. Naturalmente ele vai fazer isso. Só que, pensa só, você tem um processo que às vezes demorou anos para ser construído. Exatamente. Para você desconstruir e construir em outro lugar e ter resultados, olha o risco que a sua empresa está correndo. Porque o risco daquele profissional é perder o emprego. O teu risco é a tua empresa fechar. Exatamente. Quem tem mais risco na história? A empresa, com certeza. Claro. Sem dúvida nenhuma. O cara, ele pode sair da empresa alegando qualquer coisa, indo para uma outra empresa, enquanto a empresa quebra. Compromete empregos, compromete a você mesmo, o seu patrimônio como empreendedor, enfim, N coisas aí no meio. É impressionante como isso não é olhado, né? Isso é uma coisa que está muito ali invisível, né? Só quem roda muito o mercado e começa a ter essas percepções. Exatamente. E é isso que eu ia te perguntar, né? Como é que um profissional ou uma empresa pode se especializar em RevOps? Existem páginas, cursos, existem locais em que as pessoas possam ter mais informação sobre o RevOps para ler, para entender? Sim. Normalmente o profissional de RevOps, ele é um profissional que... Falando do profissional mais técnico, assim dizendo, né? Ele é um profissional que ele é oriundo de uma dessas três áreas, né? Marketing, vendas ou serviços. Normalmente é um profissional que tem alguma aptidão tecnológica, porque ele precisa, né? Não estou dizendo que você precisa ser um programador que entenda de linguagem, não. Mas um profissional que consiga entender tecnologia, consiga conversar sobre alguns assuntos um pouco mais técnicos. Então, isso é importante. Entender como é que funciona esse contexto de marketing, vendas. Profissionais de mídia paga, por exemplo, são profissionais que têm um perfil muito interessante, né, em RevOps. Trabalham muito tempo com tecnologias do Google, do Meta e tudo mais, né? Então, profissionais da área de BI também têm esse entendimento. Ou seja, profissionais que navegam em várias áreas dessas três. Tá? Então, são profissionais que eles têm muito conhecimento. O que eu digo é assim, fure a sua bolha. Vá além daquilo que você faz. Hoje eu trabalho com mídia paga, meu objetivo é levar lead. Pensa mais. Pensa o que está acontecendo com esse lead. Pensa o que a área comercial está fazendo. Comece a olhar as tecnologias comerciais. Comece a olhar os relatórios gerais. Preocupe-se se aquele teu lead, qual foi o caminho que aquele teu lead percorreu. Se você não tem essa informação, já é um problema. Talvez aquela empresa não tenha um CRM ou não tenha um CRM bem estruturado. Então, o profissional, primeiro ponto, o RevOps tem que ter essa visão tecnológica e tem que ter interesse no negócio. Tem que gostar do negócio. Tem que ter a veia de um pouco. Tem que, na verdade, realmente trafegar nas três áreas. Você tem que gostar das três áreas. Tem que ir lá na área de CS perguntar, bacana, como é que tem a satisfação? Como é que funciona o NPS? Como é que funciona o CSAT? Então, assim, é uma pessoa, primeiro, você tem que ter interesse 360 ali nessa operação.
Tem que buscar ser cada vez mais multidisciplinar, né? Multidisciplinar nessas 3 áreas. Ah, eu tenho que ser então especialista nas 3 áreas? Não, você não precisa, porque vai ter ali o pessoal que é especialista em pesquisa, que vai entender o melhor método possível na pesquisa. Vai ter ali o cara da área comercial, que vai saber definir os processos comerciais. Mas você vai ter que entender. Essa pessoa não pode sentar numa reunião e essa pessoa falar uma coisa que seja talvez básica e você não entender. Sim. Você tem que saber conversar com todos eles. E principalmente juntá-los. Porque o seu maior trabalho é juntar essas 3 áreas. Colocar essas 3 pessoas e... Não, porque, beleza, área comercial, marketing. Aí agora, ok, pessoal, então eu estou desenhando assim um processo assim, que vai mais ou menos assim para o CRM. E claro, conhecimento no CRM. Você tem que ter algum conhecimento em pelo menos alguma plataforma. Se você quer ser técnico, aí você vai ter que se especializar. Aí tem vários cursos, né? HubSpot, por exemplo, tem muitos cursos. HubSpot, tem, enfim, o HubSpot Academy, entre outros, aí espalhados pela internet. Então, se você quer ser um cara realmente mais hands-on, você tem que ter um conhecimento aí mais voltado para isso. E talvez um dos desafios são as pessoas, né? Como conseguir aí unir os grupos, né? Tem alguma estratégia específica que você utiliza nessa questão do... que é uma questão de cultura, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. E aí, qual é a estratégia que geralmente é utilizada para, de fato, fazer todo mundo abraçar a causa? Você falou da questão do top-down, né? De você ter a liderança maior da empresa defendendo, com certeza é uma estratégia fortíssima para isso. Existe mais alguma outra estratégia para envolver as pessoas? Sim. O que acontece é que o pessoal pensa muito... Vamos falar aqui um pouquinho dos termos de RH. O pessoal fala muito das hard skills, né? Ah, é verdade. Todo mundo quer ser o bonzão do CRM, não porque eu faço estratégias como ninguém, blá, blá, tal do mais, né? Só que RevOps, a gente tem até um artigo sobre isso, falando das soft skills. As habilidades de comunicação e convencimento. Nós somos muito relacionais. As pessoas não são tão objetivas. E se você senta com uma pessoa que tem um problema... político dentro da empresa, se ela fala, não, o projeto de RevOps ele vai me desidratar aqui dentro. Você tem um gestor que vai ter esse problema, um diretor. Pode ser que esse diretor seja mais direto e fale, mas a maioria das vezes ele não vai falar isso. Se você não demonstrar empatia, se ele não confiar em você, ele nunca vai salvar isso. Esse gestor nunca vai ser a favor do seu projeto, do projeto de RevOps. Aí você tem 2 opções. A primeira é você sair do projeto, a segunda é bater num chefe dele, um presidente. Né? Bater, eu digo assim, bater na porta. Né? E conversar, olha, esse cara aqui não está querendo ajudar e aí faça alguma coisa. Tem muita gente que faz isso. Vai lá, bota um negócio na mesa, você quer? Não, eu não quero, então me dá aqui que eu vou no teu chefe. Isso funciona? Depende de como o chefe vai reagir. Muitas vezes não. Muitas vezes o tiro vai pela culatra. E você pega seu emprego, você pega seu projeto. Eu gosto muito da estratégia de convencimento. Tem pessoas que, assim, que podem ser convencidas ou outras nem tão. Mas no RevOps a gente tem... Inclusive isso faz parte do nosso framework de trabalho, que é o seguinte. Conversar individualmente com esses stakeholders. Conversar assim, não. Senta aqui, posso ir cara, eu estou pensando em fazer isso daqui. O que você acha? Antes de uma apresentação... para apresentar para todo mundo, não pode pegar esse cara de surpresa. Não pode. Que aí ele se arma muito, né? Ele se arma muito e o pior, ele se sente agredido e ele pode ter mecanismos para te agredir durante aquela reunião. Agredir no ponto de vista corporativo. Sim. Fazer perguntas complexas para você. Isso torna-se uma reunião pesada, ruim. E ele vira um detrator, né? Ele vira um detrator do seu projeto imediatamente. Então você tem que se relacionar com essas pessoas. Você tem que chegar com ele antes da reunião e falar, olha, eu vou falar isso aqui. E é assim que a gente está pensando em fazer o projeto, como é que você acha? Ele não vai ser pego de surpresa. Ele não vai te detonar lá na frente de todo mundo, quando isso acontecer. Por quê? Porque houve um fator muito importante para esse tipo de relacionamento, previsibilidade. O seu projeto tem que ser previsível. Não pode ser uma coisa que as pessoas não consigam entender aqui, onde é que vai sair. E esse é um dos grandes problemas corporativos. Se você não leva a previsibilidade para esses gestores, você corre o risco ali de um momento mais exaltado. Você não sabe como é que está o ânimo da empresa, você não sabe como é que é o relacionamento entre as pessoas. Tem que saber tudo isso. Com certeza. Que gestor se dá melhor com qual que não se dá melhor com o outro. O RevOps passa por tudo isso. E as pessoas negligenciam. Eles acham que simplesmente é uma ação ali de CRM, uma configuração de CRM. Veja como é complexo. É verdade.
Com certeza, essa parte que envolve pessoas, não, a parte da tecnologia também é complexa, muito complexa, mas para quem geralmente é da área de tecnologia, existe essa máxima, né? De que não é tão bom muitas das vezes na questão de gestão de pessoas. E aí acaba sendo um grande desafio também. Tem que andar os dois ao mesmo tempo, né? Não precisa ser um super-homem. Você pode É, trabalhar em conjunto com uma pessoa mais relacional, mas que tenha a mentalidade do RevOps. com certeza. Entendeu? Marcos, me tira uma outra dúvida, né? Você falou muito sobre linkando o RevOps com o CRM para poder ter esses KPIs, ter todo esse rastreamento, né, dos resultados. Mas a gente sabe que para muitas empresas é um desafio colocar o CRM adequado para aquela empresa ali. Como é que funciona? O RevOps só funciona numa empresa que tem o CRM adequado para um modelo, para o tamanho dela, por exemplo, ou para o modelo dela? Como é que funciona esse link entre o CRM, KPIs e o RevOps? Tá, o RevOps, na verdade é o seguinte, são interdependentes, né? Mas eu diria que o RevOps seria muito mais dependente do CRM do que o CRM é dependente do RevOps. O que acontece? Quando você tem uma empresa e está começando o projeto de CRM, talvez um RevOps seja demais, né, para você. A menos que você já tenha pessoas lá dentro que já tenham essa mentalidade. Mas existem muitas empresas que são grandes ou megas que não usam CRM direito, ou não usam CRM. Né? Todo ano a gente vê empresas, não, eu controlo tudo no Excel e tal. Tem muito E essa é isso. uma realidade. Então, assim, comece do começo. Não, vamos implementar o CRM, por exemplo. Vamos implementar um HubSpot. Legal. Para que você quer um HubSpot? Não, eu quero integrar aqui marketing com vendas. Vou fazer aqui umas automações de marketing, legal. Pô, se o cara abriu e-mail, se não abriu. Aí vou fazer um link com a minha área comercial, fazer ali uma esteira de vendas, com algumas regras bacanas e tal. O cara vai vendo, vai vendo. Uma coisa que eu sempre falo, o usuário do CRM, ele fica insaciável. Porque quanto mais ele vai fazendo, isso é ótimo, quanto mais ele vai fazendo, mais ele quer. Uhum. Então, o sonho dele era implementar um e-mail automatizado. Depois daquilo, agora eu quero conexão com esteira de vendas. Agora, se aquele cara abrir aquele e-mail, eu quero fazer tal coisa. A mente não para de girar. Isso com todos os nossos clientes acontece isso. Isso é muito legal. Isso é bem legal. Em algum momento, se você tem problemas claros, como eu falei aqui desde o começo da nossa conversa sobre as áreas, você vai esbarrar nisso. E quem vai trazer para você essas respostas? O CRM. O CRM vai dizer que você gerou X lead naquele mês e que a área comercial trabalhou e tal, mas mesmo assim não conseguiu vender. Em quanto tempo a esteira comercial ficou naquele momento? O marketing está fazendo a campanha corretamente? Aquela campanha do Google Ads que a gente tinha acordado de fazer realmente entrou no ar e gerou tantos leads? Por que gerou? Por que não gerou? A gente entra em uma série de conversas. Quem é que traz essa informação normalmente? CRM. É o CRM. Fantástico. Fantástico, você está explicando. Que o CRM vai trazer a informação e abre essa necessidade, ou mostra ali onde está o problema. Né? Exatamente. Então, o CRM ele vai te dar essa visão toda. E, no fim, quem normalmente investe no RevOps? Empresas médias para cima. Tá? Não vou dizer que uma empresa pequena não pode ter, mas normalmente empresas médias para cima. Por quê? Porque já tem áreas mais encorpadas. Os processos, eles passam por uma hierarquia maior. Às vezes o dono da empresa, o presidente, às vezes o próprio diretor não tem ali um detalhamento do que está acontecendo. Ele depende de relatórios. Então, quando o resultado final não bate, aí você fala, pô, é o RevOps. E aí, por que o RevOps precisa do CRM? Por causa disso tudo que eu falei. E tudo vai ser feito em cima dessa plataforma de CRM. Além de tudo que a gente falou de política, Sim. de ego e tal, é dentro do CRM. É fazer essas três áreas trabalharem em conjunto. É fazer e direcionar, né? Não é encontrar culpados. É a gente, de fato, ter um direcionamento e ter um discurso em conjunto do por que as coisas estão funcionando e por que não estão funcionando. Exatamente. E aí, muito maior a chance, a certeza de ter mais resultado, ter resultado consolidado para o negócio, né? Com O negócio certeza. cresce, com certeza. Com certeza. Agora, falando da comunidade de CRM, de RevOps, HubSpot, né? O que tem se falado para o futuro, assim, né, do RevOps? A gente sabe que a maioria das empresas não utilizam, né, não utilizam a metodologia. O que tem se discutido para o futuro do RevOps? A HubSpot, ela advoga muito, né, a favor do RevOps. Né? Até onde eu tenho conhecimento de todas as plataformas de CRM, é uma das que mais falam sobre isso. Os parceiros de HubSpot, consequentemente, falam muito de RevOps. Né?
Só que o que acontece? Eu acho que o RevOps ele é algo que está encravado na gente e ela não tem nome. É um problema. É um problema relacional que a gente tem. É um problema de silo das áreas. Então, se o nome é RevOps ou outro... Hoje o nome é RevOps. Você acha que esse problema vai ser resolvido? Você acha que existe uma vacina para o RevOps? Não tem vacina. É um problema que sempre vai existir. Enquanto a economia girar dessa maneira, enquanto a nossa forma de consumir produtos e serviços girar dessa maneira, o RevOps, seja lá qual foi o nome que foi utilizado, vai existir. Então, o que acontece é que as empresas estão demorando muito para tomar essa atitude. Mas eu acho que daqui a alguns poucos anos, o RevOps vai ser mais consolidado, assim dizendo. Não como metodologia, mas como hábito. Verdade. O hábito de fazer essas 3 áreas trabalharem em conjunto. Eu diria que assim, nos próximos 10 anos a gente vai ter já uma mudança muito grande. E quem está começando a fazer agora, quem pode fazer agora, vai colher frutos. Vai estar por aí falando dos cases, vai ser basicamente... Vai estar na vanguarda, né? O pioneiro da sua área. Então hoje a gente vê, o que é engraçado, é que hoje ainda, em 2024, a gente vê algumas áreas, uma empresa implementou um CRM. Ele é o pioneiro da área porque ele implementou o CRM. É muito pouco, mas é um passo. Sim. Implementar um CRM é muito pouco, porque o CRM já tem que existir nas empresas. Sim. Tá atrasado, né? Tá atrasado. Assim, tá atrasado, mas o mercado inteiro tá atrasado, então eu sou o menos atrasado. Eu sou pioneiro. Isso. Exatamente. Entendeu? Então a empresa que está implementando o RevOps hoje em dia, ela está super adiantada, né? Vanguarda. Ela é uma vanguarda. A empresa que tem mentalidade... Então a gente vê muitas startups com mentalidade de RevOps. Sim. Então startups às vezes têm ou não têm recursos, tem dificuldade de colocar uma ferramenta que dá suporte ao RevOps como a HubSpot, porque para você fazer coisas grandiosas que o RevOps propõe, você precisa de uma plataforma boa, uma plataforma que escale. HubSpot. Existem poucas no mercado mundial, né? HubSpot, Salesforce, Oracle. Então, tem que ter plataformas que escalam. E que plataforma 360. Mas eu quero economizar porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, se você tem problema de dinheiro, tudo bem. Tudo bem. Mas não adianta você querer colocar uma plataforma que não dê suporte ao RevOps. Mas eu vou fazer uma gambiarra aqui. Você pode fazer o que você quiser na sua empresa. Mas, em algum momento, não vai dar certo. Exatamente. Não adianta nem você dizer que você tentou, muitas vezes. Porque você não tentou de verdade. Para tentar de verdade é colocar as pessoas certas, colocar as plataformas corretas, com os planos corretos para atender a sua empresa. E isso é tentar fazer um projeto de RevOps. E não pode esquecer também de seguir a Rev360 by Sebra nas redes sociais. @Rev360 by Sebra no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, que é o principal. Segue lá, né? Exatamente, Billy. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Na próxima Na próxima retoma, eu volto. né? A próxima Eu volto. Eu volto. Obrigado, pessoal. Obrigado.